precisa o quê? Estabilizar essas questões, esse débito cardíaco, essa pressão, para depois entrar com esse paciente para a mesa cirúrgica, para a cirurgia, tá? Por quê? Porque senão ele pode vir a óbito no momento que você induz esse paciente para a cirurgia, tá? E qual o melhor método para a gente estabilizar um paciente antes do procedimento cirúrgico? O melhor método para a gente fazer isso vai ser através da descompressão gástrica, tá? Então, a gente tem que realizar a descompressão gástrica para tentar retornar ali a circulação sanguínea. A gente precisa repor o volume nesse paciente. Por quê? Porque ele está com débito cardíaco alterado, então a gente precisa aumentar a pressão desse paciente. Uma coisa importante, tá? Quando a gente for colocar um paciente de dilatação vulvogástrica na fluidoterapia, a gente não pode colocar esse paciente, o acesso venoso desse paciente nos membros posteriores. Lembra que o retorno venoso está comprometido? Se você coloca o acesso venoso, a fluidoterapia no membro posterior, você não tem sangue chegando no coração, então você não vai aumentar a pressão desse paciente, tá? Então, acesso venoso em paciente com dilatação vulvogástrica sempre em membro anterior, tá bom? Então, como é que a gente vai estabilização do paciente com dilatação vulvogástrica? Descompressão gástrica, fluidoterapia, tá? Coisa importante é não colocar a fluido nos membros posteriores. Lembrar que o paciente está com deficiência no retorno venoso, tá? E quais são os métodos? É a fluidoterapia agressiva, tá, gente? Não é um sorinho pingando, gotinha, gotinha, não. Você precisa recuperar a pressão desse paciente. Então, prova de carga que você vai fazer, tá bom? E como é que você vai fazer a descompressão gástrica? Para fazer essa descompressão gástrica, você tem algumas opções. A sonda gástrica é uma opção. Catéter é outra opção. E a melhor forma para descomprimir esse estômago vai ser a gastrostomia temporária, tá? Que é o melhor método para você realizar a descompressão gástrica. Por quê? É um método onde você vai estar criando uma comunicação do estômago com o meio externo, então você não corre o risco de o gás que você removeu ele voltar a se acumular, porque você tem uma comunicação do meio interno da luz gástrica com o meio externo. Então, qualquer gás, fluido que vai se acumular, porque vai continuar acumulando, ele vai estar sendo eliminado, tá? A sonda gástrica, ela não é a melhor opção. Por quê? Porque você vai ter o estômago torcido. Quando você tem o estômago torcido, a cárdia, ela também está torcida. Se você tiver somente a dilatação, você até consegue passar uma sonda orogástrica. Mas se você tiver a dilatação com a torção, com o vôvulo, você não consegue passar a sonda, tá? Você só consegue passar uma sonda bem mais fina do que o ideal. Então, a quantidade de gás, de ar, que vai ser eliminada através da sonda é muito pouca, tá? A outra opção é através dos catéter abdominal, né? Então, você vai pegar um gel com catéter, vai introduzir no abdômen daquele paciente. Você faz a percussão e você sente ali onde tem o maior som de gás e você vai introduzir o catéter, o gel, e ali você vai ter a eliminação do gás do estômago. Mas o que acontece nesse caso? Eu acho que é o método que as pessoas mais usam, os veterinários mais usam para descomprimir aquele estômago, mas o que acontece? Você introduz o catéter e aí você vai ter um estômago que ele vai tender a esvaziar. Quando ele tende a esvaziar, o que acontece? Ele se afasta da parede abdominal. Então, quando ele se afasta da parede abdominal, o catéter que você introduziu, ele sai de dentro da luz gástrica, tá? Então, ele sai de dentro da luz gástrica e aí ele perde a função. Então, você acaba tendo que fazer diversas vezes. Quando você tem o esvaziamento gástrico, ele afasta o estômago, ele se afasta da parede abdominal e aquele catéter que você introduziu, ele sai da luz gástrica. Então, o esvaziamento, ele para.
e aí começa a ter o acúmulo novamente de ar, de gás, de fluido, e aí ele volta a se expandir e volta a se aproximar da parede abdominal. E aí você vai e introduz novamente o catéter. Você vai ter que introduzir novamente o catéter para ter o esvaziamento, e aí vai afastar novamente, vai sair, você vai ter que ficar nesse ciclo até chegar ao cirurgião, até conseguir estabilizar esse paciente, tá? Então, eu acho que é uma boa forma para você descomprimir esse estômago, mas não é a melhor, tá? Não é a melhor nem a mais eficiente. Já deixaram o seu like? Deu para entender, gente? Então, essas aqui, ó, são as formas principais, né, e mais usadas para estabilizar, para realizar a descompressão gástrica, tá? Então, ó, você não consegue introduzir uma sonda de calibre grande, pois a cárdia está torcida. Não é o método mais eficiente. O catéter, conforme o gás é eliminado, ocorre o afastamento do estômago da parede abdominal. Logo, é necessário realizar diversas vezes, tá? E a gastrotomia temporária, que eu te falei que é a forma mais eficiente da gente fazer essa descompressão, né? Então, cria-se uma comunicação da luz gástrica com o meio externo, tá? Então, quando você faz essa gastrotomia temporária, você não tem esse problema de conforme o gás ele é eliminado, você ter esse afastamento da parede abdominal e precisar fazer diversas vezes o mesmo procedimento. Porque você tem uma comunicação constante que ela vai ser feita, vai ser desfeita somente no momento que esse paciente entrar para a cirurgia, tá? Mas, Janaína, isso daí eu vou fazer no ambulatório? Vai, tá? Você vai fazer no ambulatório, sim, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó, a forma de descompressão com o catéter, tá? Então, você lembrar sempre disso daqui, tá? Tricotomia. Senão você está introduzindo mais contaminantes para dentro desse organismo, tá? E a gastrotomia temporária. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Acho que eu não tenho. Não tem foto da gastrostomia temporária. Mas, o que você vai fazer nessa gastrotomia temporária? É totalmente um procedimento que deve ser feito pelo clínico, no ambulatório, tá? Para tentar salvar a vida desse paciente, tentar estabilizar, para que ele fique o mais estável possível antes de entrar na cirurgia, tá? Então, o que você vai fazer? Tricotomia da região, lembrar que o estômago ele vai estar ocupando praticamente toda a cavidade abdominal, né? Então, você vai fazer a tricotomia ali da região que você vai incisar, você vai incisar pele, vai expulsionar ácido cutâneo, musculatura, você já vai dar de cara com esse estômago, tá? E quando você der de cara com esse estômago, o que você vai fazer? Primeiro, 2 pontos de reparo, tá? Por quê? Senão, no momento que você perfurar o estômago e ele esvaziar, ele vai se afastar. E ele se afastando, se você não tiver com ponto de reparo, vai ter extravasamentos de conteúdo gástrico para a cavidade abdominal, podendo causar uma peritonite, tá? Então, você faz 2 pontinhos de reparo e faz um pequeno furo nesse estômago, uma pequena incisão nesse estômago, e você pode passar uma sonda fininha para esse gás ele ser eliminado aos poucos. Por quê? Porque se você fizer uma grande incisão e já eliminar todo esse gás, você pode estar você vai estar causando você vai descompensar também esse paciente. Por quê? Porque é um paciente que ele está todo alterado, tá? Então, ele tem compressão dos grandes vasos. Se você esvazia ele de uma forma muito abrupta, você vai ter um retorno muito grande do sangue passando ali pelos grandes vasos, pela aorta, pela porta, pela cava, tá? E isso daí pode prejudicar o paciente também. Então, você introduziu essa sonda num pequeno orifício, você vai ter esse esvaziamento lento, e aí depois você vai abrir mais essa sua incisão e você vai suturar a mucosa gástrica na pele do paciente, tá? E aí você vai ter essa comunicação ali de forma constante e todo o ar, todo o líquido, todo o fluido que for se acumulando
vai sendo eliminado de forma constante. E aí você não vai ter aquele aumento grande do estômago e nem a compressão dos grandes vasos, tá bom? Nesse tipo de descompressão, você pode aguardar aí até 8 horas para realizar o procedimento cirúrgico, tá? Não é que você vai esperar 8 horas para operar um paciente de dilatação vulvogástrica, mas você consegue estabilizar muito melhor esse paciente antes de entrar no procedimento cirúrgico, tá bom? Deu para entender? Então, ó, vamos colocar aqui como é que faz. Não é difícil, você vai fazer no ambulatório, de forma rápida, lembrar de fazer uma tricotomia, uma disepsia, extremamente importante, tá bom? Então, ó, não precisa o animal estar anestesiado, você pode fazer só um bloqueio local ali na região, palpação abdominal, sente o local que está mais timpânico, tricotomia ampla da região, incisão cutânea rápida, realização de 2 pontos de reparo no estômago, incisão no estômago, colocação de uma sonda de calibre 20 para o gás ser eliminado de forma gradual. Incisão de 2 a 3 centímetros no estômago e suturar na pele, tá? É a melhor forma de estabilização melhor forma de descompressão gástrica. Permite maior tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico. Consequentemente, a estabilização se torna melhor. Deu para entender, gente, como é que é essa gastrostomia temporária? Deu para entender ou ficou confuso? E a fluidoterapia agressiva que eu te falei, né? Que a gente tem que realizar. Lembrar de não colocar no membro posterior e qual que é a quantidade e catéter, né? Que você vai colocar nesse paciente. Então, ó, colocar o catéter bem grosso que você tenha. Utilizar, ó, Ringer lactato 90 ml por quilo na primeira hora. É uma fluidoterapia agressiva para você tentar recuperar o volume cardíaco, o volume sanguíneo desse paciente, tentar recuperar débito cardíaco, recuperar pressão arterial desse paciente, tá bom? Uma coisa importante aqui, ó, nessa descompressão, na gastrostomia temporária, você acaba tendo um estômago que no momento da cirurgia, ele tá um estômago muito mais viável, muito mais com uma mucosa mais saudável, tá? Então o procedimento ele se torna menos complicado, com menores chances de ter complicação pós-operatória, tá bom? Então, Beth, o que é importante é isso, você entender como que você vai descomprimir esse estômago para que você tenha uma estabilização melhor do seu paciente, logo, uma cirurgia com menos riscos, tá bom? A cirurgia, eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque é outra questão, tá? Meu intuito aqui é te ensinar como que acontece essa torção, como que acontece a dilatação e a torção, e o que você tem que fazer para estabilizar esse paciente antes do procedimento cirúrgico, tá bom?